Bom dia. Hoje vamos para mais uma aula. Agora vamos falar de isolamento das vias aéreas superiores. Bom, tá muito na moda esse assunto, né? Visto que vocês estão vendo aí como é que tá essa pandemia e que o tratamento é feito justamente para as complicações do coronavírus, do isolamento das vias aéreas superiores. Como é que a gente pode isolar as vias aéreas? Através da intubação endotraqueal ou então através de uma traqueostomia, né? E utilizar também a ventilação mecânica, que é uma ventilação artificial. Então, o objetivo de isolamento das vias aéreas superiores é, como o próprio nome já diz, manter as vias aéreas permeáveis. Quer dizer, a pessoa não está respirando pelo método natural e aí precisa de um método artificial, né? Uma ajuda, como se diz. Então, vamos falar da intubação endotraqueal. Então, é um procedimento que consiste em isolar as vias aéreas, tornando as pérolas. Aí nós temos o tipo orotraqueal e a nasotraqueal. A indicação, né, desse isolamento das vias aéreas. Primeiro, para parada cardíaca com compressões torácicas realizadas no ato. E incapacidade de um paciente consciente ventilar adequadamente. Para quem não sabe o que é ventilar significa respirar. A respiração, ela consiste em expiração e em inspiração, né? Então, um movimento respiratório é igual a uma expiração com uma inspiração. Materiais que eu vou utilizar para a intubação das vias aéreas. O laringoscópio, o tubo endotraqueal, fio guia, seringas descartáveis, luvas estéreis, lubrificante indissolúvel, pinça de Magil, cânula de Guedel, ambu com máscara, fonte de oxigênio, aspirador, sonda de aspiração de diversos calibres, ventilador artificial, né? E máscaras. Podemos também fazer a respiração artificial através de uma traqueostomia. A traqueostomia é a abertura e exteriorização da luz traqueal. Então, é indicado para obstrução das vias aéreas superiores, disfunções laríngeas, queimaduras e corrosivas, anomalias congênitas, neoplasias, pessoas que têm câncer de garganta, né? Manejos pós-operatórios e apneia do sono, pessoa falta respiração durante o sono. Contraindicações da traqueostomia. Traqueostomia de urgência e traqueostomia à beira do leito. Mudança. Então, na hora da mudança da cânula de traqueostomia, essa mudança ela é feita pelo médico. Quem coloca a cânula é o médico, né? Enfermeiro ou técnico de enfermagem habilidosamente treinados. Então, tem que ter o treinamento para fazer esse procedimento. Tem indicação a cada 72 horas, de acordo com o protocolo da instituição, quando apresentar obstrução de cânula por secreção expressa ou quando o balão de cânula estiver deteriorado. Então, essa mudança de cânula, quem faz a primeira vez é um procedimento médico, né? Mas a mudança pode ser feita pelo médico, enfermeiro ou técnico a cada 72 horas. Materiais: cânula de traqueostomia, de calibre indicado, luvas, campos estéreis, gases, máscaras, lubrificante hidrossolúvel, polvidinho tópico, seringa com 10 ml para insuflar o coughing, material completo de oxigenação, aspiração e material de urgência. Complicações. Então, para se evitar complicações, é preciso um ambiente cirúrgico adequado, escolher corretamente as cânulas e tubos, prover cuidados pós-operatórios adequados. Essas complicações elas podem ser divididas em 3 grupos: as intraoperatórias, as complicações precoces e as complicações tardias. Complicações intraoperatórias, o que eu tenho? Sangramento, né, que pode surgir, um mau posicionamento do tubo, lesão do nervo laríngeo, pneumotórax, que é a entrada de ar no pulmão, parada cardiorrespiratória. Nós temos como complicações precoces sangramento, infecção da ferida operatória, enfisema subcutâneo, obstrução da cânula, desposicionamento, né? Disfagia, que é a dificuldade de engolir, e complicações tardias como fístulas tráqueo-esofágico, fístula traqueocutânea e dificuldade de extubação. A extubação do paciente, o próprio nome já diz, é a retirada, né, do tubo.
Então, a retirada do tubo endotraqueal por apresentar melhora da função respiratória ou por aqueles que irão se submeter a uma traqueostomia após o uso prolongado de respiração artificial. Obstrução de cânula de extubação acidental por conta do paciente. Então, a extubação é realizada pelo médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem. O material utilizado é o material de aspiração, de oxigenação, de emergência, medicação para a prevenção de edema de glote e seringas descartáveis, como tesouras, luvas e máscaras. Como é que eu devo fazer esse procedimento? A extubação, que é a retirada desse tubo, né? É levar a cabeceira da cama do paciente, se fizer o uso de sonda nasogástrica, conectá-la a um saco coletor, preparar o material para administração de oxigênio, administrar a medicação prescrita, aspirar a secreção orofaríngea, desinsuflar o cofre da cânula, extrair o tubo endotraqueal, administrar oxigênio por máscara, o paciente pode ficar cianótico, colocar o paciente em posição confortável e estimular o paciente a tossir para expectorar as secreções. Cuidados pós-extubação. Então, que cuidados eu devo ter depois de tirar esse tubo, né? Realizar a observação contínua nas primeiras horas, evitando que ele adormeça. Então, não deve deixar o paciente dormir de jeito nenhum nas primeiras horas. Avaliar a frequência respiratória, observar se está dentro dos padrões normais, que é de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. Observar a saturação de oxigênio. Como é que eu verifico a saturação de oxigênio? A gente sabe que a pessoa que está ventilando, que está respirando normal, ela tem uma saturação de oxigênio acima de 95. 95 até 100 está ventilando normal. Então, eu tenho que estar observando através do oxímetro de dedo, aquele aparelhozinho que você coloca no dedo. E aí lá ele vai verificar. Abaixo de 95, ele não está saturando bem, né? Mas acima de 95, sim. E a frequência respiratória entre 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. Observar a dispneia e cianose de extremidades, efetuar coletas de gasometria de acordo com a prescrição médica, estimular o paciente a tossir, a fim de estimular a expectoração, que é a saída da secreção. Ventilação mecânica. Então, é qualquer método de respiração que utilize um aparelho mecânico para aumentar ou satisfazer completamente as necessidades respiratórias do paciente. Então, a ventilação mecânica é uma ventilação artificial, né, que o paciente vai precisar para dar suporte ao oxigênio que ele vai precisar ingerir do ar. Indicações. Então, insuficiência respiratória aguda sem doença adjacente, doença do parênquima pulmonar, depressão do centro respiratório, falência respiratória, como um choque cardiogênico, alterações da caixa torácica, como um traumatismo torácico. Aí é obrigada você verificar os parâmetros de ventilação mecânica, né? Que é aquele caso de volume corrente, a frequência respiratória, um aparelho que vai utilizar essas medidas. Então, deve coincidir com a frequência normal do paciente. Então, leve-se em conta a idade, a altura, peso e sexo, né? Para você calcular a frequência respiratória do paciente. Volume minuto, né? Que é um volume normalmente entre 6 e 8 litros de oxigênio por minuto. Fração de oxigênio inspirado, que é o FiO2, escolhido de acordo com os gases sanguíneos do doente. Relação inspiração e expiração, normalmente entre 1 para 2, ou seja, 1 segundo de inspiração para 2 segundos de expiração. Aí nós temos as modalidades ventilatórias, que são a ventilação controlada, ventilação assistida controlada, ventilação mandatária intermitente. Esses termos você vai utilizar bem quando você chegar na UTI, que você vai ter uma melhor noção do que seriam esses termos através do aparelho, né? Os tipos de ventiladores não mandatários é aquele que tem pressão assistida, um tipo de ventilação espontânea em que o doente está conectado a uma prótese ventilatória. Está indicado para doentes que não conseguem respirar espontaneamente com esforço inspiratório pequeno, né? Ventilação espontânea com pressão positiva nas vias aéreas, que é o CPAP. É a respiração espontânea totalmente assegurada através de uma prótese ventilatória, mantendo uma pressão positiva nas vias aéreas com a finalidade de expandir os alvéolos, melhorando a oxigenação. E
para ser retirado, né, tem que se fazer o desmame ventilatório, que consiste em separar o paciente de uma modalidade de tratamento respiratório do qual ele se tornou dependente. Então, se ele está na UTI, ele está respirando através de aparelho, eu não posso chegar de uma vez e retirar, né? Então, eu tenho que fazer o desmame ventilatório. Então, esse desmame, ele deve iniciar quando o processo patológico que originou o suporte ventilatório estiver resolvido ou significativamente melhorado. Se ele está lá com uma pneumonia, né, uma insuficiência respiratória, e através dos exames foi constatado que essa insuficiência respiratória, esse agente causador, chegou a diminuir a diminuir, né, a doença, então, assim, aí sim eu vou poder fazer o desmame ventilatório. Então, as condições para o desmame, o que é que eu tenho que observar? O nível de consciência do paciente, a capacidade dele melhorar a ventilação dele respirar, né? A estabilidade cardiopulmonar. Tenho que observar a função renal, o estado nutricional, o equilíbrio hidroeletrolítico adequados e observar as secreções das vias aéreas se elas estão normais. Cuidados de enfermagem relacionados com os ventiladores mecânicos. Que cuidado a enfermagem deve ter? Então, a enfermagem controlará a existência de conexão entre o ventilador e a rede de gás, bem como os pontos de circuito e tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia. Então, isso aí vai ser por conta da enfermagem, né? De monitorar esses aparelhos que estão no paciente. Manter o carro de emergência, o material de oxigenação próximo ao paciente em uso de ventilação mecânica. Ter cuidado ao mobilizar o paciente, não realizando manobras bruscas, né? Não movimentar o paciente de uma vez, para evitar o pinçamento do circuito e desconexões do ventilador e o que causaria os danos ao paciente. Então, a gente deve evitar ao máximo movimentar esse paciente para evitar que sejam desconectados esse material do paciente. Observar os parâmetros programados se estão de acordo com os prescritos e condizem com o quadro clínico do paciente. Estar atento aos alarmes sempre que ocorram. Avaliar o nível de consciência, estado e agitação. Observar a necessidade de sedativos para conseguir uma adequada ventilação. E aí nós temos também alguns procedimentos que facilitam a função respiratória na UTI. Então, os objetivos da fisioterapia, né? Um deles é a fisioterapia. Então, a fisioterapia respiratória, ela melhora muito a carga do paciente, né? A imunidade, facilita a saída dessas secreções que estão retidas no pulmão. Então, o objetivo da fisioterapia é de receber e admitir pacientes que possuem indicações para a execução das técnicas. Analisar os exames complementares como raio-x, gasometria arterial, uma tomografia, retirar o paciente das dependências da ventilação mecânica, né? Então, quanto mais cedo o paciente sair desses aparelhos, melhor. Manter as vias aéreas livres de obstrução, prevenir o desconforto respiratório, as crises de dispneia, manter o aparelho locomotor íntegro, ativar a circulação do paciente, prevenir ou melhorar edema de extremidades, prevenir úlceras de pressão. Indicações para quem é indicada essa fisioterapia. Então, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Aqueles que têm enfisema e bronquite, pacientes em ventilação mecânica e traqueostomizados, pacientes em uso de oxigenoterapia, cardiopatas, pessoas que tiverem infarto agudo do miocárdio, arritmias, angina por mais de 24 horas, pessoas que estão no pós-operatório imediato e pós-anestésico, né, de outras cirurgias. Aí tem uns procedimentos também que são gerados, que geram aerossóis. Hoje a gente está vendo que é muito comum a presença de aerossol, justamente nessa doença aí da pandemia, né, que geram aerossóis. Justamente esses procedimentos que mexem com o sistema respiratório, que é a retirada dessas secreções, vão fazer essas gotículas se transformar em aerossóis, que são partículas menores. Então, a lavagem brônquica, ela tem como objetivo fluidificar as secreções que estiverem localizadas no tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia, evitando a formação de um tampão chamado muco, né? Está indicada para pacientes com grande produção de muco,
só que ela produz aerossóis. Então, os aerossóis consistem em administrar por via respiratória substâncias através de inalação, nebulização, exercendo ação terapêutica. Aspiração das vias aéreas. Como é que se faz? Então, consiste na introdução de uma sonda nas vias aéreas para retirar secreções através do vão. Então, o procedimento, para ser realizado, o profissional deve estar atento aos sinais de hipóxia, né? Falta de oxigênio, como cianose nas extremidades, utilizar os EPIs para evitar a contaminação. Que EPI eu posso utilizar? A máscara, o gorro e o óculos. Então, a máscara utilizada para aspiração de vias aéreas é a máscara N95. Por quê? Porque nós vamos mexer com aerossóis. Escolher o número adequado da sonda, verificar o uso correto do aspirador, realizar movimentos circulares e anotar no prontuário. Nossa aula de sistema respiratório é isso. Agora vocês respondam a atividade e mande para o meu WhatsApp, ok? Muitíssimo obrigada e bom final de semana.